1985, Léo Jaime lançou o LP Sessão da Tarde. Era o seu segundo disco solo pela gravadora CBS na época. No programa de hoje, vamos falar sobre a história desse disco e a carreira do Léo Jaime, antes, durante e depois dele. E também, ao final, vamos propor aqui um debate com vocês. Será que esse disco ele encontrou a fórmula do sucesso? Eu quero aproveitar e convidar você, meu amigo, minha amiga, para se inscrever, para poder participar com a gente desse debate, dessa discussão sadia e, obviamente, ao final desse programa, e se você gostar do nosso conteúdo. No início dos anos 80, o Léo Jaime participava de diversas bandas de rock lá no Rio de Janeiro. Muitas bandas. Ele participava de tantas bandas que ele tinha que recusar alguns convites para ser cantor. Por exemplo, no Barão Vermelho, que convidou ele para ser cantor, ele teve que recusar o convite, mas ele repassou esse convite para um grande amigo que ele chamava de Caju na época, que era o Cazuza. Ele resolveu então se concentrar numa banda chamada João Penca e seus Miquinhos Amestrados, que ele se identificava mais, que faziam rockabilly, que faziam rock das antigas, que faziam rock do início, já naquela época, em 1985, o João Penca fazia o rock and roll ali, o rockabilly, o chamado rock básico do início do rock and roll, usando ali seus topetinhos e cheio de malícia, cheio de duplo sentido nas letras e com muitas vocalizações à la Beach Boys, né, surf music, que eles faziam também muito bem. João Penca e seus Miquinhos Amestrados, que foi a primeira banda de Léo Jaime. Mas o Léo também, tanto era a explosão produtiva dele, era tanta coisa rolando, que ele também saiu do João Penca e os Miquinhos Amestrados e foi logo, partiu para a carreira solo. Fez o seu primeiro disco, chamado Fodas C, que era uma alusão bem humorada aos cruzeiros marítimos da linha C, que começavam a fazer sucesso, muito sucesso na época, fez um bom sucesso nas rádios, mas o disco não estourou, não vendeu. E então o Léo partiu para o seu segundo LP, que foi esse, o Sessão da Tarde de 1985, e no qual a gravadora apostou muito. E os diretores da gravadora propuseram para ele, né, pensavam num esquema mais grandioso. Estavam começando a fazer sucesso na época as bandas mais sérias, vamos dizer assim, com temáticas mais sérias no rock nacional. Então, ao invés de Blitz, ao invés de bandas mais engraçadinhas, começavam a fazer sucesso Legião Urbana, os Titãs, com uma temática também mais punk, mais rock and roll. E era isso meio que os diretores da gravadora CBS, na época, estavam propondo para o Léo fazer. Mas ele queria fazer uma coisa mais simples, mais básica, calcada no rock de raiz, mantendo seu gosto pelo rockabilly do início ali do João Penca e seus Miquinhos Amestrados. O que o Léo queria fazer era meio que uma homenagem ao Erasmo Carlos, que era o seu grande ídolo, e ao rock de raiz. Tanto que ele posa aqui na capa, né, com a sua jaqueta de couro e dedica esse disco ao Erasmo Carlos. Deixa eu até mostrar aqui para vocês a dedicatória dele, não sei se vai aparecer aqui para vocês. Olha só, no finalzinho aqui embaixo tem a frase dele: este disco é dedicado a Erasmo Carlos, que era o seu grande ídolo na época. Então, e a vontade do Léo prevaleceu sobre os diretores da gravadora e eles decidiram comprar a ideia. E aí, o Léo também capturou
a ideia, né, a cabeça do adolescente e do jovem da época, com músicas como O Pobre, que abre o disco, como A Vida Não Presta, né, que tem aquele refrão, a vida não presta, ela não gosta de mim, Só, né, que eu vivo só. Ele chamou músicos de primeira grandeza, inclusive para as participações especiais. Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, da Paula Toller, do grande saxofonista Jorge Israel e do Leone, que ainda tocava no Kid Abelha e que era parceiro do Léo Jaime, inclusive foi parceiro na composição da música A Fórmula do Amor. E nessa mesma Fórmula do Amor eles participam, tem um solo de saxofone do Jorge Israel, que é uma das coisas mais emblemáticas do rock brasileiro dos anos 80. Ficou fenomenal, além da participação, obviamente, do restante da banda aqui de Abelha e dos vocais da Paula Toller. E aí também tem essa questão, né, como eu falei, da temática, o pobre, a vida não presta, só, que capturou muito bem o adolescente daquela época e de qualquer época, né? Além disso, tocaram nas rádios 7 das 10 músicas do disco. O Pobre, que abria o disco, A Fórmula do Amor, A Vida Não Presta, As Sete Vampiras, que também foi tema de um filme nacional aqui no cinema, que a gente vai falar daqui a pouquinho, Só, que tem a vocalização dos Miquinhos Amestrados, que também é sensacional, vale a pena ouvir. Do lado B, O Regime, Amor Colegial, Solange, que é uma tiração de sarro, ele faz uma versão aqui, Solange é uma versão de So Lonely, do Police, da época, da música So Lonely, do Police, da época, e Solange era o nome da censora, da pessoa, da mulher que fazia a censura das letras das músicas na época, ali no final da ditadura. É muito legal. E tem a participação dos Paralamas do Sucesso no instrumental. É maravilhoso. O Crime Compensa e depois Abaixo a Depressão, que é onde o Léo dá o seu toque político aqui no disco, que ele fala indiretamente da questão da repressão da ditadura, do final da ditadura. Ele dá um toque muito bem humorado, que também é um dos elementos importantes da sua carreira e desse LP, basicamente. Essa coisa picante, nesse disco ele dá uma suavizada, vamos falar assim, nessas questões do duplo sentido, né? Mas também, vamos dizer assim, podendo, de forma a não impedir a chegada dele nas boas famílias brasileiras, né? Além disso, uma coisa muito importante foi a qualidade técnica das gravações. Você ouve hoje essas músicas e elas soam muito bem, parece até que elas melhoraram lá dos anos 80 para cá. Uma questão que eu acho muito interessante de colocar. Jovens que, como eu na época, começavam a ouvir rock and roll e que estavam ali pela faixa dos 12 a 15 anos de idade, tinham então essa questão do rock mais sério no Brasil, começando com a Legião Urbana, com os Titãs. Então eles meio que, nós, inclusive eu me coloco nessa turma, tá? Colocávamos esse disco como um disco bobinho, que não valia a pena muito dar muita bola para ele. Mas a gente cantava junto, todo mundo cantava junto, praticamente o disco inteiro, 7, 10 músicas estavam rolando nas rádios. Era impossível, e você não ficava parado, você saía dançando e cantando, era uma diversão garantida. Esse disco do Léo Jaime vendeu 160 mil cópias na época, o que era um marco muito, muito interessante, muito bacana para um disco de rock and roll nacional. Além disso, o Léo, que já era um frequentador da televisão, de programas de auditório, passou a ser ainda mais requisitado. Programas de televisão, de auditório, populares, como o Chacrinha, como o Faustão,
começaram a chamá-lo incessantemente. Então a sua postura teatral, fazendo ali o tipo do roqueiro, né, com a jaqueta de couro, com o topetinho à la Elvis Presley, ele entrava na vibe e fazia festa nesses programas de auditório. Aqui atrás também, olha que legal essa contracapa. O Léo Jaime começou a participar também de séries, de novelas de TV na Rede Globo. Ele participou da Malhação também como ator. Ele é um excelente ator. Ele, além de produtor também e ator de teatro, ele atuou na peça Vitor ou Vitória, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que a grande Marília Pêra, ali em 2001. Além disso, ele foi até dublador de filme da Disney. Ele foi um dos personagens, ele dublou um dos personagens do filme Divertidamente da Disney. Fez música para trilhas e para filmes da época. As Sete Vampiras, que está nesse disco, participou do filme homônimo ali na década de 80. Ele fez música também para o filme Rock Estrela. Ele fez música para novelas da Globo, como a novela Bambolê, ele fazia a abertura da novela. Ele participou do programa Papo de Segunda, que eram ali vamos dizer, o contraponto masculino do programa Saia Justa da GNT, que era só feminino, e ele fazia então o papo de segunda na GNT com a visão masculina das mesmas questões ou das questões ali envolvidas, muito legal. No programa do Faustão também, recentemente, antes do Faustão sair da Rede Globo, ele participou da Dança dos Famosos. Ele também foi um dos participantes da Dança dos Famosos. Ufa, que currículo tem o Léo Jaime, né? Dá para fazer mais uns 3 programas só sobre a carreira dele por aqui. Tal a versatilidade desse cara, impressionante, muito legal, e ele continua na ativa, continua produzindo, continua fazendo música, fazendo shows, participando de programas, produzindo programas para a TV, para o cinema. E, como eu falei no início, eu quero propor aqui para você uma discussão, um debate. O Léo Jaime, com esse disco Sessão da Tarde, chegou num nível, ao meu entender, muito, muito próximo da perfeição, com músicas tocando na rádio, com uma qualidade técnica sensacional, com os músicos convidados, né, e os músicos que participaram, e a qualidade do disco. A hora que você ouve, quando eu ouço esse disco novamente hoje no meu streaming musical ou aqui no vinil, ressalta a qualidade técnica espetacular e a qualidade das músicas e a forma com que elas grudam no seu ouvido feito chiclete. Você continua cantando as letras, decor, parece que elas vêm aqui na sua cabeça de uma forma automática. Será que nesse disco o Léo Jaime chegou na fórmula do sucesso? Será que esse disco é a perfeição do rock brasileiro dos anos 80, o pop rock brasileiro? É claro que isso aqui é uma brincadeira, não existe disco perfeito, mas, na minha opinião, através desse disco, o Léo Jaime chegou mais próximo da perfeição do pop rock brasileiro dos anos 80. O que você acha? Se inscreve aqui, fala pra gente a sua opinião. E também aproveitando, em 85, quando foi lançado o Sessão da Tarde, aquele amigo dele que eu falei lá atrás, que ele indicou para o Barão Vermelho, também resolveu sair da banda Barão Vermelho e lançar o seu primeiro LP solo. O Caju, o Cazuza lançou em 1985 o seu primeiro LP com a sua marcante música Exagerado. Mas esse disco aqui vai ficar para o nosso próximo programa.